Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Por isso que no Salmo 126, no versículo 1, está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Você já teve sonho? Já teve sonho? Cadê a menina do sonho? Tem uma menina aqui que vive sonhando. Já me contou de vários sonhos dela. Eu falei, tem sonho que é realidade, né? Mas tem sonho que é só sonho. Em São Paulo a gente fala assim, tem sonho que é só brisa mesmo. É só brisa da pessoa. Ele falou assim, a sensação de quem se liberta é como uma pessoa que está vivendo um sonho. Sabe aquela expressão, belisca para ver se é verdade? Com carinho, hein? Não é para matar o irmão, não. Fala para ele, me dá licença e belisca ele aí, mas devagar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Devagar até ele falar ai, ou glória a Deus, para ver se ele está vivo. Nós iniciaremos uma jornada com Deus conduzindo a nossa jornada, e você liderando a sua casa, a sua família, como nós profetizamos em oração, e nós estaremos como aqueles que sonham, vivendo os sonhos de Deus. Você crê que a palavra de Deus é capaz de assim fazer? Então eu vou reler o versículo 1 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Quando o Senhor... Se esse é o teu alto e forte, não deu nem para acordar quem estava dormindo, filho. Pode ser melhor, não pode? Então vamos lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Você crê nessa palavra? Você crê que mesmo no mundo tão vil, Deus pode te conduzir num caminho feliz? Então, por favor, desocupe as suas mãos, mas com alegria e fé. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda da melhor maneira que você puder. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu e receba este louvor, receba esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, dai-nos a sua direção, Senhor, porque faremos contigo uma jornada feliz e estaremos como os que sonham, e que a tua palavra, que nunca volta atrás e nem vazia, essa palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode sentar. E se você tiver papel, caneta e interesse, o que o Espírito Santo saltar aos seus ouvidos, você anote, porque para uma jornada feliz, algumas coisas precisarão ser lembradas. O salmista está profetizando, e também relatando, não só profetizando, que quando o povo é liberto, o povo vive um sonho mesmo estando acordado. E para viver o início, o começo de uma jornada feliz, imagine só que muitas são as barreiras, porque às vezes a pessoa que está trancafiada num vício, ou num cativeiro há muito tempo,
Ela vai se acostumando com isso. Até na sexta-feira nós falávamos de um homem que estava há 38 anos num tanque de Betesda, paralítico. E quando Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Por mais que a resposta fosse algo automático, é lógico que eu quero. Estou aqui para isso. O sofrimento dele era tão grande, você confere isso em João 5, que ele vai contar para Jesus que ele não está são porque ninguém ajuda ele. Porque quando a água se mexe, sempre vem outro primeiro e acaba entrando na água e recebe um milagre no lugar dele. 38 anos de sofrimento, como a do homem do tanque de Betesda, faz com que a pessoa se acostume em ficar naquela posição. Imagine Israel, foi levado cativo para a Babilônia, se passam 2 reis, Nabucodonosor e o seu filho, que foi um reinado rápido, porque foi brincar com as coisas de Deus, e agora chega um 3º rei, que é persa. O que é que as pessoas começam a pensar? Olha, eu nasci escravo e vou ficar escravo o resto da vida. Imagina os pais e os avós contando para os filhos, para os netos, como não era bom ser livre, e como não era bom ter uma cidade para chamar, essa aqui é a cidade de Deus, porque Jerusalém, até hoje, é a cidade do grande rei. Olha, nós adorávamos a Deus com liberdade. Quem tentou adorar Deus com liberdade foi parar numa fornalha. Quem tentou dizer assim: eu vou orar, mesmo que me proibirem, foi parar numa cova dos leões. Imagina quantos hebreus naquela época não existiam e se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Imaginem agora quantas pessoas na Babilônia que eram da fé, negaram a fé e deixaram de falar com Deus, de orar. Campanha então piorou. Não tinha templo, não tinha mais regra espiritual. Então o povo começou até a se misturar, até que Deus desperta um homem. Eu disse para você essa semana, e eu quero repetir isso para você porque é importante. Uma jornada feliz só pode começar de um despertamento. E Deus tem que despertar você por essa palavra, para que você lidere essa jornada feliz e leve pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus toda a sua casa por este caminho. Quem está entendendo, diga amém. É você que tem que estar despertado, aliás, e esperto também. É você que tem que acordar na fé, porque se você que ouvir a palavra não se despertar, quem é que vai? Olha o exemplo que nós temos de Ciro, que era um rei persa, tinha costumes pagãos, não tem cultura de fé como o povo de Deus tem, mas olha o temor que ele tem. Por favor, livro de Esdras, capítulo de número 1. E você que tem um marca-página aí na sua Bíblia, já deixa no livro de Esdras, porque nas próximas semanas nós vamos estudar muito dentro dessa palavra. Livro de Esdras, capítulo 1, está depois do livro das crônicas, tá? Do segundo livro das crônicas. Capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não diga misericórdia, diga curso de teologia. É de graça, está chegando, né? As inscrições. Tem que vender o peixe, né? Enquanto você vai achando. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor
o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou seja, ele fez passar um comunicado por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Um homem que até hoje muita gente lê a Bíblia e considera um homem ímpio. Mas a gente lê a Bíblia e começa a perceber que Ciro tinha mais temor e reverência a Deus do que muita gente que se sente velho dentro da igreja. Ciro é chamado de meu servo. Você já ouviu aquela profecia de Isaías: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, as portas de bronze. Quem aqui já ouviu isso? E te darei os tesouros escondidos, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo seu... Sabe para quem foi essa profecia? Para o Ciro. Está lá no primeiro versículo. Normalmente quem profetiza isso pula o Ciro, coitado do Ciro. Vai logo para o versículo 2. Mas está lá, Isaías 45, versículo 1. É para o Ciro, e ele é chamado de meu servo, por Deus. Eu quero que você entenda que para Deus despertar alguém, Ele avalia o coração, e Ele inclina o coração da pessoa. Olha, é hora de mudança, é hora de viver algo novo de Deus, e não é algo que nós estamos inventando. Você vai viver o que está profetizado na palavra de Deus, é direito nosso, é nossa herança. Então eu profetizo que a palavra de Deus, ela vai se cumprir em sua vida, vai se cumprir em sua casa, vai se cumprir no ano transbordante também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não é nada novo, é o que Deus já havia profetizado. Jeremias já havia lançado a palavra: quando der determinado tempo de cativeiro, Deus vai levantar alguém e vai libertar o povo. O Ciro está falando: Jerusalém é a casa de Deus. E olha que tem gente hoje que não quer congregar porque é desobediente, rebelde, e diz assim: não, a casa de Deus sou eu. Eu sou a casa de Deus. Sozinho, desigrejado, sem comunhão, sem obediência. Ciro está dando uma aula de temor até para nós, dizendo: Deus, o Deus do céu, me deu as bênçãos, mas eu vou edificar a casa dele, eu vou cumprir a palavra dele. E Ciro ainda vai apregoar na cidade inteira: quem é dentre vocês que tem a presença de Deus, que vai subir a Jerusalém, vai subir a casa de Deus, para edificar as coisas de Deus? E quando você vem edificando as coisas de Deus, Deus vai edificando você e a sua casa também. Ciro falou: tem que levantar alguém corajoso também. Pastor, por que é que essa história, ela não começa em Esdras? Esdras não tinha dinheiro para isso. Esdras não tinha capacidade de sozinho levantar
e falaram assim: olha, a gente vai subir para Jerusalém. Ele precisava de uma liberação, e a liberação estava no rei. Então nós aprendemos que realmente Deus usa quem Ele quer, e você não pode limitar o poder de Deus. Veja o que está escrito em Provérbios 21, versículo 1. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21. E o versículo é o de número 1. Quando achar, diga amém. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão de quem? Você tem dúvida se o coração de Ciro estava na mão de Deus? O Ciro tem mais reverência para falar de Deus do que muita gente que quer chamar Deus de você hoje. Como se fosse um amiguinho de Deus, né? Na Bíblia tem alguns amigos de Deus. O Moisés, o Abraão, conhece esses homens? Eles são pouco falados aqui na igreja, né? Moisés, Abraão. Quando eles viam o Senhor, eles pensavam que iam morrer. Quando eles viam o Senhor, que era amigo deles, inclusive um foi tão amigo que Deus falou: não, eu vou sepultar você. Deus não deixou nem as pessoas sepultarem ele. Falou: não, do teu corpo eu vou cuidar aqui. De tão amigo que era. Nunca chamaram Deus com desrespeito, tiveram sempre temor do Senhor. O coração do Ciro, que é um rei poderoso, aliás, era o rei mais poderoso da terra naquela época, viu? Era o nome mais temido, porque Ciro invadiu a Babilônia e destronou aquela dinastia, que era na época o maior reino do mundo antigo. É claro, nós estamos falando provavelmente de um mapa reduzido, mas para aquela época Ciro tinha tudo nas mãos, mas o coração dele estava nas mãos de quem? De Deus. E olha o que Deus ainda confirma para nós por essa palavra, na última parte do versículo 1. A tudo quanto quer, o inclina. Se Deus tem o coração do homem na mão, Ele opera as coisas. Não é para você ficar chateada quando você convidar o seu familiar e ele te der uma resposta atravessada. Continue semeando. E na sua oração, você tem que usar a palavra com inteligência. Você tem que colocar a palavra dentro das suas orações. Tem que falar: Senhor, com essa pessoa eu tenho dificuldade, mas eu ponho o coração dela na sua mão. E o Senhor vai inclinar o coração dela no seu altar, na sua presença, em nome de Jesus. Começa a mudar sua oração. Você que tem se lamentado, para de se lamentar e começa a profetizar assim: meu Deus, eu ponho o coração dessa pessoa nas suas mãos, mas ponha o seu também primeiro, hein? Porque tem gente que acha que o problema é só os outros, né? E ela não. Ponha o seu primeiro. Deus está te despertando com essa palavra também. A jornada feliz começa no povo de Deus feliz na presença dEle. Então você coloque o seu coração nas mãos de Deus, porque Deus vai inclinar o seu coração e o seu desejo para onde Ele quer. Até porque está escrito assim, Filipenses 2, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Quando você achar, por favor, diga amém. Eu sei que você achou, tá? De sorte que
Meus amados, assim como obedecestes, sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Daniel foi homem de Deus, mas ele não viu o povo vivendo uma jornada feliz saindo da Babilônia para Jerusalém. Sadraque, Mesaque e Abidnego, apelidados assim, né? Porque o nome deles não era esse, né? Era Misael, Ananias e Azarias. Foram homens de Deus e passaram uma prova de fogo, sim ou não? Mas eles não viram esta palavra se cumprir. Eles não viram. Eles foram para a fornalha, Nabucodonosor se prostrou ao Deus de Israel, mas eles não viram uma jornada feliz começando. A palavra havia determinado que um certo tempo de anos precisava para que o povo se arrependesse. Às vezes você está desesperado, querendo até que uma pessoa da sua casa venha, e não adianta só a pessoa assistir reunião, querido. Não adianta só a pessoa se emocionar e se emocionando, se batizar nas águas e depois os emocionados que se batizam nas águas não permanecem. Não adianta a pessoa ter comunhão de qualquer jeito, porque ela pode correr o risco de ser culpada do corpo e do sangue de Cristo. Não adianta você achar que é do seu jeito. Deus despertou Ciro. Deus está despertando o teu espírito hoje. Deus está despertando a Paz e Vida em São Luís do Maranhão. E Deus está falando: eu vou usar quem eu quero, do jeito que eu quero. Só ponha o teu coração nas minhas mãos, porque eu vou operar em você, na sua casa e no seu caminho, tanto o querer e o efetuar. E quanto menos você perceber, você já estará andando numa jornada feliz para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha para o céu e diga: eu creio, Senhor. Deus está falando: é comigo a transformação, não é com você. Se Deus despertasse o Esdras, primeiramente, o Esdras ia falar: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não sou nem livre, sou escravo. Mas Deus está despertando a pessoa certa. Eu espero muito que você seja a pessoa certa que Deus está despertando, hein? Eu espero que seja com você que Deus esteja falando e você tomando posse, dizendo: começa de você, estou despertando você. Eu estou dizendo que a minha palavra vai se cumprir em você. Eu estou falando que eu não esqueci de você e da sua casa. Eu vou libertar a todos e você e a sua casa servirão ao Senhor. É com você que Deus está falando. Deus falou com Ciro e ele foi pregar para todo mundo, dizendo: nós vamos fazer uma jornada feliz. Nós vamos edificar as coisas de Deus. Edificar a casa de Deus aqui não é só contribuir para a igreja se manter, isso também é, nós vamos falar disso depois. Mas Ciro estava falando: Deus me impeliu numa missão espiritual. A casa de Deus em Jerusalém não pode estar vazia. Só para você ter noção, Esdras e Neemias é uma história paralela, contemporânea. Eles estão caminhando na mesma época. Jerusalém não tinha nem muro. As portas estavam fendidas, queimadas a fogo.
Quem estava morando em Jerusalém estava numa miséria, estava triste, triste até com Deus, porque às vezes a pessoa fala: oh meu Deus, parece que eu nasci para sofrer. Mas Deus está despertando pessoas hoje aqui, para levantar as coisas de Deus dentro da sua casa, para levantar as coisas de Deus até no seu trabalho, onde você estuda. Deus está levantando você como servo e serva do Senhor, em nome de Jesus. E Ciro começou a pregar, e começou a dizer para o povo: agora eu preciso que alguém dentre vocês levantem, e comecem a fazer o que Deus havia profetizado por Jeremias. Por favor, volte comigo no livro de Esdras. Capítulo 1, versículo de número 1. Versículo 4, perdão. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão. Ajudarão com prata, ouro, com a fazenda, gados afora, dádivas voluntárias, para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram o povo em São Luís do Maranhão, na Paz e Vida. Eu estou lendo assim, está certo ou está errado? Aí tem gente que é lerdo e fala assim: está errado, pastor. Está certo? Então vou continuar. E os sacerdotes, os obreiros da Paz e Vida também, os levitas também. Ah, bom, pensei que vocês não iam dar glória a Deus. Com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores ou arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, ouro, fazenda, gados e com coisas preciosas afora, tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, o rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todo cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Fiquem de pé, por favor. Fica de pé com as mãos desocupadas agora. Faz assim para receber. Não faz assim não, porque senão vai cair. Fazer assim. Deus já está providenciando para os próximos passos todos os recursos físicos e espirituais que o povo precisa para fazer essa jornada feliz. E você que está dando este primeiro passo, está recebendo isso de primeira mão, em nome de Jesus. Guarda para você. A Bíblia diz que eles foram consolados com bacias de ouro, de prata. Aí é consolo, hein? Tem gente que vem consolar a gente. Vem aqui, pastor. A casa caiu. Aí a pessoa vem assim:
Ô, meu irmão, sinto muito. Que sinto muito, dá uma bacia de ouro para mim. Aí eu vou ficar feliz na hora. Você também vai ficar? Poxa vida, uma bacia de ouro. Nem sabia que existia até ler essa palavra. Uma bacia de ouro. Nada de tapinha nas costas. Ó, vou consolar você, vai dar tudo certo. Toma 1000 bacias de prata. E se precisar, pode falar que o rei mandou abrir o tesouro. E aquilo que o filho de Nabucodonosor, Belsassar, tinha até brincado, porque Belsassar brincou com as coisas de Deus. Para quem não sabe, foi assim que o reino dele passou. Ele tirou as coisas de Deus e foi brincar numa festa dele com as coisas de Deus. Ciro havia guardado. Ele falou assim: agora eu vou levar tudo isso para onde é devido, para Jerusalém. E nós vamos juntos edificar a casa de Deus. E juntos nós seremos a casa do nosso Deus Altíssimo. E Deus vai habitar em nós. Ciro tinha um discernimento espiritual tão grande que ele deve ser observado, viu? Na infância eu ouvia muito isso: olha, se no céu houver só 2 filas, e uma é de salvos e outra não salvos, tem teólogo que acredita nisso. E se Salomão estiver numa fila e Ciro na outra, se você estiver na fila do Ciro, fique feliz, talvez, porque a gente não sabe qual foi o fim do outro. Um morreu na idolatria, o Ciro não. O Ciro conheceu o Deus do céu. Ele temeu o Deus do céu e fez a obra para o Deus do céu. E às vezes a pessoa olha para outra, ela fala assim: isso daí não tem jeito não, pastor. Se tiver na mão de Deus, tem jeito sim. Se tiver na mão do Senhor, tem jeito, Ele vai fazer a boa obra, e o que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar e vai aperfeiçoar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você: Ciro não conheceu Jesus, mas se ele tivesse conhecido Jesus, ele entregava a vida para Jesus? Na mesma hora. Se Ciro tivesse conhecido Jesus, ele se batizaria nas águas? Na hora, em qualquer rio. Deus mandou, então eu vou fazer. Eu quero me salvar também. O Ciro foi um homem inteligente, porque ele não tinha sangue de Abraão, mas ele se curvou ao Deus de Abraão. Hoje não adianta a pessoa só dizer: não, mas eu também me curvo a Deus. Ela precisa se entregar para Jesus. E tem que ser para ela o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da alma dela. Tem que ser assim. O Senhor Jesus hoje faz com que a pessoa que não tem sangue de Abraão, ela entre para a família de Abraão. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você está comprando uma passagem espiritual da Babilônia que vivemos aqui nessa terra para a Nova Jerusalém do céu. Eu não sei se ainda vai dar tempo de quem sonha realizar o sonho de ir à Cidade Santa. Eu não sei. São tantas guerras, querido. Eu não sei. Se você já realizou esse sonho, glória a Deus. Mas para quem tem esse sonho hoje, eu não sei se vai dar tempo. Mas eu sei de uma coisa, e é uma certeza: se você estiver em Jesus, você verá a Nova Jerusalém. E lá as ruas são de ouro. Lá você pode ter a certeza que não precisa de iluminação, porque a glória de Deus ilumina todos os que estão ali, todos os dias, a glória de Deus está lá. E lá não tem ninguém que ouse roubar, não existe uma traça que consome.
deste translado, eu tenho certeza que todos os salvos irão fazer. E é, na verdade, essa nossa maior preocupação e tem que ser o nosso maior desejo, de salvar a nossa alma. E depois nós devemos ter sim a preocupação de colocar a nossa família nas mãos de Deus, para que eles se salvem também. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.